Celebra-se hoje a Páscoa, razão pela qual sinto-me compelido, no bom sentido do termo, para partilhar convosco uma brevíssima reflexão sobre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo no nosso processo da salvação, isto é, no processo da salvação da humanidade. Desde logo dizer que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e viveu como qualquer outro ser humano. Mas quando faltava pouco tempo para passar desta vida para o além, o Senhor Jesus Cristo tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Não era propriamente uma decisão qualquer ou leviana, mas sim uma decisão que envolveria a sua humilhação, sofrimento e morte. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo não desfaleceu no seu ânimo, deu avante esta importante, esclarecida e determinada decisão. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém, a multidão a render-lhe o devido louvor, cantando hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Passados poucos dias, o Senhor Jesus Cristo confrontou-se com a dura realidade, isto é, foi preso, foi açoitado, foi humilhado e foi morto na cruz do Calvário. Mas no terceiro dia ressuscitou-se dos mortos e apresentou-se com provas irrefutáveis para assinalar este grande marco na história do cristianismo. Tanto que por esta razão, este importante acontecimento foi narrado em todos os evangelhos, nomeadamente no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. O apóstolo Paulo, de uma forma muito mais pormenorizada, no capítulo 15 de 1 Coríntios, salientando que sem a ressurreição é vã a nossa fé, a fé cristã estaria desprovida de qualquer tipo de significado, de qualquer tipo de sentido, de qualquer tipo de esperança. Mas nós sabemos, ele enfim vai novamente considerar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele é a esperança de todos aqueles que esperam nele. Mas é importante traçar o paralelismo entre o Senhor Jesus Cristo com o homem decaído, com o homem Adão. Se o primeiro homem, neste caso Adão, que queria ser a Deus, que enfim autoinflamou-se na soberba, na ideia de jactância, na ideia do orgulho, de querer ser igual a Deus, nós vemos que ele teve uma situação inversa, ou seja, Deus humilhou-lhe, porque ele foi destituído da glória da sua criação, foi expulso do jardim do Éden por causa deste deixar inflamar a ideia do pecado de querer ser igual a Deus. Jesus Cristo, que era Deus e é Deus e será sempre Deus, ele não agarrou este direito, não agarrou este lugar, antes pelo contrário, como diz o autor sagrado, esvaziou-se a si mesmo, ou seja, humilhou-se, humilhando, tomando a forma do servo. Ora, encarnando nesta vida, o Senhor Jesus Cristo não viveu como qualquer outro ser humano. Mesmo assim, ele foi considerado servo, tomou o papel de servo, o papel de escravo, e ele foi humilhado até a morte na cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome sobre todo o nome, para que o nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos e toda a língua, isto é, a boca, confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, nós vemos aqui essa dualidade, essa questão no homem Adão e o homem Jesus Cristo. O primeiro homem, o homem Adão, que era orgulho, soberba de querer ser igual a Deus, mas ele foi despromovido. Ele não só teve a situação de ser destituído da glória da sua criação, como ele foi expulso do jardim e ao mesmo tempo também foi condenado à morte. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, esvaziou-se dessa condição e procurou a humildade e Deus o exaltou soberanamente. E isto é um exemplo, é a lição para nós, de que o caminho para o crescimento, o caminho para, enfim, chegar a Deus, não é um caminho de orgulho, não é um caminho de exaltação, não é um caminho de querermos ser superiores e mais do que os outros. Antes, pelo contrário, é através da humilhação. Aquele que se humilha será exaltado e todo aquele que se exalta será humilhado. Isto que nós vemos, Jesus Cristo foi exaltado sobre todos os nomes e todo mundo, quer seja aqueles que já morreram, estão vivos ou como no futuro, todos têm que confessar um dia o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Tanto a confissão que vai nos levar para a vida eterna, como a própria confissão que vai levar-nos para a perdição. Por quê? Porque são pessoas que não abraçaram a fé cristã
durante o seu percurso terreno. Mas nós sabemos que apesar de todas essas situações, apesar de todas essas vicissitudes, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a esperança e a certeza de todos aqueles que esperam nele. Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a fé bíblica, a fé cristã não tem qualquer tipo de fundamento. A ressurreição de Jesus Cristo é que insere o alicerce, o fundamento, a certeza, a esperança da nossa fé. Por isso, o Rick Zwingli, nesta mesma esteira do pensamento, ele diz que Jesus Cristo é a esperança de todos aqueles que existiram, existem e existirão. Ou seja, aqueles que já eram crentes, que abraçaram a fé bíblica, aqueles que estão a ser crentes através do cristianismo e aqueles que no futuro também abraçarão a fé bíblica. Mas tudo isso confronta-nos com um desafio. O desafio de renunciarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo. E isto leva-nos também, mais uma vez, na ideia de abandonar o nosso ego, de abandonar aquilo que são o nosso gozo carnal, os prazeres deste mundo, a corrupção deste mundo, a maldade deste mundo, para poder, enfim, convertermos-nos e, enfim, olharmos única, exclusivamente a Deus. Porque só assim também estaremos a demonstrar que nós nascemos de novo, que nós somos filhos de Deus, que nós somos agente de mudança e da transformação. E essa operação só se concretiza com a ação do Espírito Santo em nós. Mas é preciso também uma predisposição da nossa parte para podermos corresponder na íntegra essa mensagem salvífica, mensagem da boa nova da salvação, mensagem que tem a ver com a encarnação, a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não teve domínio sobre ele. Ele que durante o seu percurso ressuscitou os mortos, ele também que ressuscitou através do poder de Deus, vencendo a morte. Por isso, este é o desafio também que nós somos colocados, de confiar nessa mensagem salvífica, de entregar o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, de deixar que a mensagem da ressurreição tome conta da nossa vida e podemos também promovê-la por aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a interiorizar estas verdades, mas acima de tudo, vivenciá-las no nosso dia. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é a certeza e a esperança da nossa fé. Aleluia, aleluia, aleluia.